They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me want. Olá, sou a professora Rosiane, professora de História da Escola Caixinha do Saber. Agora nós vamos conversar sobre a independência da América Espanhola. Bom, no século XVII, quando a América Espanhola ela já apresentava uma universidade, bispados, produções literárias e artísticas, a costa inglesa da América do Norte ela era um amontoado de pequenas aldeias. E também essas aldeias eram atacadas por indígenas, rodeados pela fome. A sociedade latino-americana, assim como a de outros países, elas vão perceber a América do Norte, principalmente os Estados Unidos, como um local em que houve um desenvolvimento maior. Essas características ela é mais evidente quando se trata de um desenvolvimento econômico com o modelo capitalista que era usado nesta América. No entanto, em algumas obras, os historiadores eles vêm nos contar, eles vêm nos falar que nem sempre os estadunidenses eles foram um sinônimo de progresso e riqueza. Alguns historiadores eles vão colocar que, em algum momento no século XVII, os estados latino-americanos tinham mais atributos que poderiam caracterizá-los como regiões verdadeiramente ricas economicamente, com uma política administrativa. Segundo esses historiadores, o que determinou a influência dos ingleses ao colonizarem a América do Norte em relação a uma colonização espanhola e portuguesa foi o seu modelo de colonização. Nas 13 colônias inglesas da América do Norte, foi estabelecido um modelo de colonização conhecido como uma colonização de povoamento, enquanto que na América Latina, o modelo dessa colonização era um modelo de exploração. Isso não vai significar que todo o processo de povoamento das colônias inglesas, elas ocorriam de maneira pacífica. Era uma colonização de povoamento, mas eles tinham conflitos com os nativos que já estavam ali, com os povos que já moravam nesses lugares. É importante também observar que a principal diferença entre os modelos de colonização de povoamento e a colonização de exploração, tinha um objetivo só, que era se apossar da terra. O modelo de exploração, as nações ibéricas, como Portugal e Espanha, elas organizavam os povoados com uma estrutura administrativa. Nas colônias americanas, de maneira geral, os interesses econômicos dessas metrópoles é que ia prevalecer. Já no modelo de povoamento, os colonizadores eles chegaram à América e tentaram adaptar o seu modo de vida que eles tinham na Europa ao modo de vida que eles iriam ter nessa América Latina. Não foi um processo de povoamento uniforme, tá? Nas 13 colônias. Mas nós podemos dizer que os colonos eles vão desenvolver o território em benefício próprio. Na colônia de povoamento, tudo que se tinha, tudo que se produzia era em benefício da comunidade que estava alocada naquele lugar. Já na colônia de exploração, tudo que era arrecadado nessa colônia, ela deveria ir para onde? Para as mãos da corte, ou portuguesa ou espanhola. Essa é a diferença desses dois modelos. Bom,
Nos demais territórios americanos, lá entre o século XVI e XVIII, o modelo de colonização que eram empregados pelos reis absolutistas ibéricos. Eles tinham o objetivo de um enriquecimento da metrópole. Dessa maneira, algumas medidas elas foram muito importantes e elas foram impostas a esses territórios dominados. A principal delas foi a questão do monopólio comercial, que era uma prática comum entre o mercantilismo, que obrigava as colônias a comercializar com essa metrópole. Além disso, eram os governos metropolitanos que impunham as leis, os impostos e os administradores coloniais desses territórios dominados. Independência das colônias espanholas. Desde o início da colonização espanhola na América, essa América ela havia uma estrutura administrativa, tá? Tinha uma estrutura administrativa, política e econômica, e era estabelecida diretamente pela metrópole. Contudo, no século XVIII, essa estrutura ela mostrou seus primeiros indícios de crise, já que a elite colonial, em especial as pertencentes às colônias de exploração, estavam enriquecendo e começou-se a questionar esse sistema de dominação imposto pela metrópole. Os colonos eles também estavam insatisfeitos, eles tinham uma visão clara dos objetivos do antigo sistema colonial. E eles se sentiam prejudicados com esse modo de administrar a colônia. Nós vamos ter aí neste contexto duas classes, que são chapetones, que eram espanhóis que vinham da Europa para habitar a América. Eles podiam assumir altos postos do exército e cargos administrativos. Eram encarregados da corporação, dessa corporação que iria administrar as cidades da colônia, e eles eram chamados de cabildos. Tinha também os crioulos, que eram filhos de espanhóis nascidos na América. Apesar deles fazerem parte da elite colonial, eles eram proibidos de ocupar cargos administrativos importantes na época. Bem, outros acontecimentos estudados a respeito dessa crise do sistema colonial latino foi a questão, a independência da América Espanhola, ela vai estar relacionada com as transformações ocorridas no século XVIII, tá? Onde com essas transformações vai acontecer uma ruína do absolutismo. A independência das colônias inglesas na América do Norte, o que vai influenciar também a Revolução Industrial, o Iluminismo e a Revolução Francesa. Os antecedentes. Com a crise política, Borbões e Habsburgos eles disputavam o trono espanhol, com a Guerra da Sucessão. Os Borbões eles vão vencer Felipe V e vão governar a Espanha. Com isso, eles vão promover algumas reformas. Essas reformas elas tinham um objetivo de reorganizar o Estado e a economia. Ela estava baseada nos princípios iluministas. Entre as medidas que foram tomadas, nós vamos destacar algumas. Nós vamos ter aí a expulsão dos jesuítas, a criação dos vices-reinos de Nova Granada e do Rio da Prata. Vai acontecer também o aumento dos impostos, maior fiscalização sobre as riquezas produzidas pelas colônias, liberação do comércio entre as colônias e uma proibição da produção de manufaturas das colônias. No meados do século XVIII, a Espanha ela vai passar por sérios problemas econômicos, aonde vai se tornar devedora da Inglaterra e da França, porque ela importava os produtos deste lugar, já que seu desenvolvimento industrial era muito atrasado.
Para contornar a situação, a coroa espanhola ela vai aumentar os impostos e restringir ainda mais o comércio colonial. Tais medidas elas vão desagradar os colonos, em especial os crioulos. Além dessas restrições econômicas, os crioulos também eles eram proibidos de tomar decisões políticas, pois o controle estava na mão apenas dos chapetones. Esse processo de independência da América Hispânica está diretamente ligada ao relacionamento com a deposição de Fernando VII, em 1808, quando as tropas francesas elas ocupam a Espanha. Napoleão Bonaparte, ele vai nomear o seu irmão José Bonaparte como rei da Espanha, e aí vai desencadear o quê? Uma reação dos colonos. Eles não vão aceitar o novo rei. E isso vai acontecer o quê? Vai acontecer uma característica separatista, liderada pelos crioulos. Antes dos movimentos separatistas, ocorreram revoltas coloniais contra o domínio espanhol. Vamos destacar a revolta dos índios do Peru, liderados por Tupac Amaru. O mestiço José Gabriel liderou em 1780 uma revolta contra os abusos dos colonizadores espanhóis, onde atualmente é o Peru. Em virtude de uma situação de decadência, os integrantes de uma família muito importante do imperador Inca, conhecido como Tupac Amaru, ele vai o quê? Ele vai tomar a frente desses movimentos, dessas revoltas, e ele vai ter o apoio dos crioulos. Entre os percussores da independência das colônias hispânicas, destaca-se também Francisco Miranda, que planejou a independência da Venezuela, só que o movimento fracassou. A independência pela América Latina. A primeira tentativa de emancipação ela ocorreu no México, em 1810, sobre a liderança do padre Miguel Hidalgo. No ano de 1820, é decretado o Plano Iguala, baseado na Constituição Liberal de Cádiz, que cria uma monarquia católica constitucional, com um rei espanhol. Em 1821, o general August ele proclama a independência do México. Ele é deposto em 1823 e a monarquia se torna uma república. O surgimento de novas nações. O movimento emancipacionistas ele contou com a liderança dos chamados libertadores da América, como Simão Bolívar, José de São Martín, José Sucre, Miguel Hidalgo e José Antilles. Tinha muitos outros, que ajudaram nesse movimento. A partir de 1823, as colônias da América Central elas proclamaram a sua independência. Vão surgir aí províncias unidas da América Central, que fragmentou-se em diversas repúblicas, como Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicarágua. Cuba e São Domingos só tiveram sua independência no final do século XIX. Nós temos aí a imagem de Simão Bolívar. Ele participou do processo de emancipação do Peru. Além disso, ele liderava outros movimentos na América, como na Bolívia, movimentos na Colômbia, no Equador, no Panamá, no Chile, na Argentina e na Venezuela. No ano de 1818, sob a liderança de Simão Bolívar, surge aí o Gran Colômbia, que em 1830 se separam, formando a Colômbia e a Venezuela. Em 1822 é proclamada a independência do Equador, com Sucre e Bolívar. Nós vamos ter aí também Bernard
que vai libertar o Chile, San Martín no ano de 1817. San Martín e Bolívar, eles libertam o Peru em 1821 e em 1825 foi a vez da Bolívia, sob o comando de Sucre. Na região do Prata, o grande libertador foi San Martín. Na Argentina, 1816, no Paraguai, em 1811 e no Uruguai, em 1827. Características gerais dos movimentos de independência das colônias espanholas. O processo de independência da América Hispânica contou com o apoio da Inglaterra. Havia um interesse, por parte da Inglaterra, em ampliar o seu mercado consumidor. Uma outra característica foi a grande fragmentação territorial, em virtude do choque entre os diversos interesses das elites coloniais. Do ponto de vista econômico, a independência ela não rompeu com os laços de independência em relação às potências europeias. As novas nações, elas continuavam a ser exportadoras das matérias-primas e importadoras de produtos manufaturados. No plano político, os novos integrantes excluíam qualquer forma de participação popular nas decisões políticas. Simón Bolívar, ele defendia a unidade política interamericana, com a proposta da criação de uma confederação de países latino-americanos, os bolivarismos, que contou com a oposição da Inglaterra e dos Estados Unidos. Os Estados Unidos desejava a fragmentação política para a consolidação norte-americana sobre a região, que seria a doutrina Monroe. A Inglaterra, a fragmentação consolidaria sua hegemonia econômica, ou seja, dividir para melhor controlar. O principal fenômeno político destas novas nações americanas foi o surgimento do caudilismo. O caudilismo. O caudilho era um chefe político local, grande proprietário de terra, que procurava manter as mesmas estruturas sociais e econômicas herdadas do período colonial. Ele foi responsável pela grande instabilidade na formação dos estados nacionais. O caudilismo ele contribuiu também para a fragmentação política e territorial da América Hispânica. Outros fatores para a fragmentação foi a ausência de vínculos econômicos entre as colônias e as atividades econômicas voltadas para entenderem as exigências do mercado externo. América Espanhola, independente para quem? Desde o início do século XIX até a década de 1820, a maioria das colônias espanholas da América elas haviam conseguido a liberdade do domínio colonial europeu, nos planos políticos, econômico e social. Ou seja, na prática, isso não vai significar uma transformação para as populações mais pobres dessas regiões, como uma melhoria na qualidade de vida e uma maior participação política. Quem vai se beneficiar com esta independência serão os crioulos. A elite crioula, porque eles pretendiam tirar os chapetones do poder e manter praticamente inalterada as relações de trabalho, o trabalho dos escravizados indígenas e dos escravizados africanos. Apesar deles elaborarem constituições para as novas repúblicas criadas com a emancipação, os ideais iluministas como liberdade, igualdade e fraternidade, eles não vão ser colocados em prática. Os diversos processos na independência ocorridos na América Espanhola não vai significar necessariamente uma conquista de liberdade ou de direitos políticos e sociais para algumas comunidades, como os indígenas e os africanos. Os governos que vão
surgir logo após esses movimentos, eles vão o quê? Eles vão continuar explorando o trabalho dos indivíduos, e não vai haver uma inclusão social para eles, para os nossos indígenas, como eu já falei, e para os africanos. Bom, os governos de estados independentes, eles vão realizar formas liberais que vai ter um objetivo só, que é garantir a implementação de um modelo estatal liberal. Nesse modelo, o governo ele vai controlar e garantir o livre comércio, e ele também vai ampliar uma concorrência. Neste contexto, aconteceram as exclusões políticas e econômicas das populações indígenas dos países americanos. Os indígenas, nas mais diversas regiões da América Espanhola, eles lutaram e se organizaram em prol da defesa dos seus direitos. Contudo, foram nos tribunais republicanos que tiveram as suas principais batalhas e obtiveram grandes partes do seu reconhecimento. Na década de 1870, a situação política militar dos indígenas argentinos, eles vão sofrer, nós vamos ter aí, neste contexto político, algumas pessoas como Adolfo Alsina, político renomado e ex-vice-presidente da Argentina. Ele vai assumir o cargo de ministro de Guerra e da Marinha. Ele vai colocar em prática uma manobra para isolar os indígenas na região mais árida dos Pampas. Aí nós vamos ter também, durante esse processo, a independência do Brasil. A independência significa liberdade para tomar as próprias decisões, sem depender ou estar subordinado a alguém. No caso do Brasil, essa independência significou autonomia em relação a Portugal. Para muitos historiadores, o processo de independência do Brasil ele começa com a chegada de Dom João e da corte portuguesa ao Brasil em 1808. Dom João ele vem para cá fugindo de Napoleão Bonaparte, que estava invadindo Portugal. O nosso país ele deixou de ser colônia quando, em 1815, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido. Reino Unido de Portugal, o Brasil e Algarves, pelo regente e futuro rei de Portugal, Dom João VI. Mas isso nós estudaremos melhor na segunda unidade. Atividade de História do segundo bimestre. Resolva a atividade das páginas 460 a 464. Leia o texto com muita calma e responda as questões. Fiquem com Deus e fiquem em casa. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new.